Gênesis 14, a partir do versículo 12. Fique muito ligado, por favor. Preste muita atenção, para que o Espírito Santo fale no nosso coração nessa noite de uma forma poderosa. Vamos prestar atenção nessa leitura. Diz assim, Gênesis 14, 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Curve a sua cabeça, agora eu quero orar por você. Espírito Santo querido, eu creio de todo o meu coração que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu quero pedir, Senhor, a tua misericórdia, para que ela seja pregada, Senhor, com pureza, para que o Senhor fale no coração da igreja, a igreja receba essa palavra e ela produza frutos a 100 por um. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos esconda nessa noite do ladrão de sementes. Pedimos que o Senhor nos dê revelação, que o Senhor transforme o nosso coração pela tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero falar hoje à noite, o nosso tema, que amor é esse? Que amor é esse? Irmãos, essa semana eu tive um sonho tão tremendo, não é? Um sonho assim, que ao mesmo tempo que ele foi muito terrível, ele falou muito comigo. Eu estava lá em Belém, eu estava ministrando esse final de semana lá, e numa daquelas noites, eu sonhei assim, o sonho já começou assim, alguém me chamava, e era a minha vez, não é? E era a minha vez de morrer, não é? E era um negócio tão real, e aquele homem lá fora me esperando, aquele carrasco lá fora me esperando, e, irmãos, eu nunca tinha sentido tão perto da morte, foi um negócio tão terrível, irmãos, eu fiquei tão apavorado, tão desesperado, mas quando eu estava naquela situação, eu olhei e vi muitas pessoas, e entre aquelas pessoas estava a minha família. Eu via meus filhos, a Meila, e eu entendi que eu ia morrer para que eles não precisassem morrer. Era isso, não é? E eu podia fugir, eu tinha uma oportunidade de fugir, mas eu falei, mas se eu fugir, a minha família vai passar o que eu estou passando. Essas pessoas que estão aqui vão passar o que eu estou passando. E eu ficava naquele desespero, meu Deus, eu tenho que morrer, é hoje que eu vou morrer, mas sou tão jovem. Não, eu não falei isso, não, estão muito sérios. Mas aí eu falei assim, eu vou morrer. Irmãos, eu fiquei tão desesperado, e eu me acordei. E quando eu me acordei, eu falei, sabe quando a gente acorda e diz assim, foi um sonho, graças a Deus que foi um sonho. Quem já teve essa sensação? Né? E eu falei, meu Deus, era um sonho. Mas aí eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, isso é uma revelação. O Espírito Santo está falando comigo, não é? O que Jesus sentiu, o que ele passou naquele momento ali, só um pouquinho. Por que eu digo que é só um pouquinho? Porque eu estava morrendo por pessoas que me amam, não é? Por pessoas que fazem bem para mim, e Jesus passou por essa experiência, morrendo por pessoas que perseguiram ele, que fizeram mal para ele, que abandonaram ele. Quem está me entendendo? Eu disse, meu Deus, como? Aí eu comecei a entender, irmãos, o que Deus me deu naquela noite foi uma gota do entendimento do amor que ele tem por mim. Amém, queridos? Ele não desistiu
Ele morreu, ele foi até o fim. Eu acordei do sonho, eu acordei daquele pesadelo, apavorado. Jesus não acordou, porque era a realidade, não é? Ele não teve essa escolha. Irmãos, eu acordei tão apaixonado, tão mais apaixonado por Jesus, né? E fiquei meditando nesse tema, o amor de Deus por nós. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Que amor é esse, não é? Que amor é esse? E essa história que eu acabei de ler para vocês, impressionante, gente, como ela tem tanto a ver, como que ela é um tipo desse amor de Deus, desse amor do pai pelo filho que não merece, não é? Porque o Abraão é o pai adotivo do Ló, não é? O Ló, os pais do Ló morreram, ele era irmão do Abraão, e o Abraão assumiu a paternidade do Ló e caminhou com o Ló por muitos anos, fez do Ló um homem rico, não é? E o Ló tomou muitas decisões erradas, fez escolhas erradas, não é? E foi parar em Sodoma. E agora, quando ele passa por um problema muito grave, ele precisa de salvação, o Abraão, irmãos, na hora, não é? Como aquele pai amoroso, aquele amor incondicional, vai atrás do filho adotivo. Irmãos, nós somos filhos adotivos, quem está me entendendo aqui? A Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira. Nós somos filhos adotivos. O Senhor nos ama como filhos legítimos, não é? E nós tomamos muitas decisões erradas também, e fomos para um lugar que não era para a gente ir. E o Senhor, interessante, as coisas que ele faz aqui, o Abraão, ele pega o melhor da casa dele, ele pega 318 homens da casa dele. A Bíblia diz capazes, o melhor. O Abraão deu o melhor pelo Ló. Depois o Abraão tinha uma estratégia, um plano. Escuta bem, um plano. Ele repartiu o exército e foram à noite para resgatar, para salvar o Ló. Diga comigo, um plano, não é? Amém? Diga assim, ele deu o melhor. Ele tinha um plano. E a outra coisa que ele fez, quando ele recuperou tudo, ele podia dizer: Agora tudo é meu, você já tinha perdido, não é? Mas ele disse: não, eu vou te dar mais uma chance, toma. E lá na frente a gente sabe que o Ló pisou na bola de novo, e o Abraão deu mais uma chance para ele. Mas então, o que eu quero falar com vocês hoje à noite é sobre isso, porque quando eu li João 3,16, eu descobri que foi isso que Deus fez por nós. O que foi que o Abraão fez? Ele deu o melhor, ele tinha um plano de salvação, não é? E ele deu mais uma chance, e daria tantas chances quantas fossem necessárias. E João 3,16 diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, o escritor não conseguiu uma palavra, então ele disse de tal maneira. E o que ele fez? Ele deu o seu filho unigênito, ou seja, ele deu o melhor. Ele tinha também um plano de salvação para todo aquele que nele cresce. Nós seríamos salvos pela fé no Filho dele. Amém, queridos? E ele diz assim: todo aquele que nele cresce não morresse ou não perecesse, mas tivesse vida eterna, um novo começo para cada um de nós. Amém? Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje à noite. Como que esse amor de Deus se revela na nossa vida. Ok? Então vamos lá comigo. A primeira coisa, como que o amor de Deus se manifestou? Muito parecido como que o Abraão fez. Então isso aqui é um tipo para a gente do amor de Deus. Então a primeira manifestação do amor de Deus: o amor dá o seu melhor. O versículo 14 desse texto que nós acabamos de ler diz assim: ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Tinha filho do Abraão ali pelo meio, e os perseguiu até Dan. Irmãos, é interessante, porque o Ló acabara, se você ler um pouquinho atrás, você vai descobrir que o Ló acabara de desonrar o Abraão como seu pai adotivo. Porque o Abraão disse assim: olha, Ló, está aqui a terra diante de nós, você ficou muito rico, tão rico quanto eu, não é? Eu vou te dar o direito de escolha. E o Ló então escolhe as campinas do Jordão, o melhor.
pelo menos na visão dele. Irmãos, toda vez que a gente tem uma visão nossa, a gente corre o risco de perder a visão de Deus para nós. Muito perigoso isso. E o Ló então, eu quero essa terra aqui. Ele poderia ter honrado o tio, o pai, dizendo assim: não, o Senhor tem o direito de escolha. Ele acabou de fazer isso e foi construindo as suas tendas em direção a Sodoma, não é? Então, quantos de nós, irmãos, quantos de nós já não fizemos isso? Fomos construindo a nossa vida na direção errada, não é? Desonramos, desprezamos a palavra de Deus. Foi isso que o Ló fez, não é? Mas o Abraão é impressionante, gente, porque o amor dá. Quem ama muito, dá muito. Então Deus queria provar o seu amor por nós. O que foi que ele fez? Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Amém? Lembra ali na casa do Simão, o Simão fariseu, quando Jesus chegou lá, Jesus disse para ele: Simão, eu vim na tua casa e você não me deu água, você não me deu óleo para ungir a minha cabeça, e você não me deu beijo. Essa mulher não para de me dar, não é? Mas ela não me deu água, ela deu lágrimas sobre os meus pés. Ela não me deu um pouquinho de azeite, ela derramou um vaso de alabastro. Ela não me beijou o rosto, ela me beijou os pés. Simão, quem ama mais, Jesus disse para o Simão, dá mais. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Irmãos, então Deus quis provar o seu amor por nós, dando o melhor, dando o melhor. Eu acho muito tremendo, porque foi assim que o Abraão provou o amor dele por Deus. O que foi que ele deu? O que foi que ele deu? Ele deu o seu filho, o único, não é? Ele estava pronto para sacrificar o filho. Deus disse: agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu único filho. Irmãos, pensa comigo. Vamos pensar um pouquinho hoje à noite. Você daria, não é? Você daria o seu filho para morrer por alguém? Eu estava pensando esse dia na Ana Lídia mesmo, não é? Puxa vida, Ana Lídia vai ser missionária, não tem jeito. Não tem jeito, ela vai ser missionária. Mas, irmãos, eu vou dar minha filha por uma boa causa. Eu vou dar minha filha para Jesus. Mas Deus deu o seu filho para pessoas que não queriam saber dele, não é? Para pessoas que estavam perdidas, estavam caminhando para o inferno. E o Abraão ele abriu mão do Isaac. Esse dia eu estava lendo uma história interessante, uma história verídica, de uma família, num país desse da Ásia, que eles estavam passando muita fome, muita miséria. E tinha uma saída, era vender um dos filhos. Se eles vendessem um dos filhos, eles sairiam daquela situação. Então eles conversaram, ele e a esposa, e aí pensaram: vamos vender o mais velho, o primogênito, não é? Porque ele vai aguentar mais, ele está mais maduro já. Aí, não, mas ele é o primogênito, ele não é nosso, ele é do Senhor. Não, o primogênito não. Vamos vender então o segundo. Aí o pai mesmo disse: mas o segundo é muito parecido comigo, ele é muito meu parceiro, eu não dou conta, ele é muito... Não, o segundo não. Então vamos vender o terceiro. A esposa: amor, pelo amor de Deus, o terceiro não. E aí eles ficaram nisso. Então vamos vender o caçula. Não, pelo amor de Deus, o caçulinha não. O caçulinha não. Irmãos, e aí aquela família disse assim: vamos então viver essa crise toda, e se nós tivermos que morrer juntos, nós morreremos. Muito linda essa história, não é? Mas, irmãos, quando eu penso no que Deus fez, eu entro numa santa crise, porque Ele não fez isso. Ele escolheu um. Ele escolheu um para morrer por todos. Meu Deus! E Ele escolheu o primogênito, não é? Porque quando Deus fez isso, Ele queria dizer para a gente: eu amo vocês. Irmãos, eu até falo isso com muito cuidado para você não me interpretar mal. Mas quando Deus fez a escolha, Ele deixa
ele deixa aberto para a gente pensar, claro, para a gente pensar que ele nos amava mais do que o primogênito. Eu não estou dizendo que ele amava mais, mas ele deixa isso aberto para nós. Meu Deus, ele escolheu um para morrer pelos outros. Então, irmãos, Deus deu o seu melhor. Deus nos amou de tal maneira, que ele deu Jesus para nós. A Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Amém, queridos? Quantos têm o Filho? Poucas mãos. Você não entendeu o amor, porque a Bíblia diz que Deus deu. Se Ele deu, você só tem que receber. Então você tem. E se você tem o Filho, você tem a vida. Irmãos, Deus deu completamente, porque quando Ele entregou Jesus para morrer na cruz, Ele fez assim, olha. Ele levou Jesus e disse: tchau, estou indo embora. A ponto de Jesus dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Não é? Ele deu completamente. Ele não deu e ficou lá. Não, ele deu completamente. Quando Jesus veio aqui, ele tinha que vir como homem e passar por tudo que ele passou na cruz. Amém, queridos? Então a primeira coisa é isso. O Abraão deu o seu melhor pelo Ló. Vamos colocar assim, pelo seu filho Ló. Ele deu 318 homens escolhidos e capazes da sua casa para resgatar o filho que não merecia. E Deus deu o seu melhor, o seu único filho. A segunda coisa aqui, gente, o amor tem um plano. Eu acho tremendo isso aqui, porque o Abraão tinha um plano. Olha só o versículo 15. Repartidos contra eles, ele repartiu o exército de noite. Olha só, uma estratégia, um plano. Ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até roubar, que fica à esquerda de Damasco. Então Abraão não foi de qualquer jeito, ele tinha um plano. Irmãos, olha para mim aqui, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Agora, olha só o plano. Qual é o plano, pastor? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é o plano? O plano é o seguinte, veja bem. Deus, irmãos, tinha uma lei. Ele tinha uma lei. E ele não podia violar a lei dele para nos salvar. Então o amor tem um plano. Eu acho lindo isso. Deus pensando, a sabedoria de Deus. Eu preciso resolver isso. Eu preciso salvar o Wellington. Mas eu não posso simplesmente salvar o Wellington e violar a minha lei. Eu não posso fazer isso. Eu preciso de um plano. Qual que era o plano? O plano era que viesse um homem. Escuta bem o plano. Esse é o plano da salvação. Que viesse um homem, mas que não podia ter a semente do Adão, porque toda a semente de Adão estava contaminada, não é? Pelo pecado. E agora? Olha o plano de Deus, porque Ele nos ama. Quem está me entendendo? Porque eu tenho que resolver essa situação. Eu preciso de um plano. O amor faz um plano. O amor tem um plano para nos salvar. Então Deus pensou: puxa vida, mas qualquer homem que nascer já está contaminado. Então ele não pode ter a semente de Adão. Ele tem que ser filho do Espírito Santo. Amém, queridos? Beleza. Aí o Espírito Santo então engravida a mulher. Então Jesus nasce. Ele nasce 100% homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Quantos aqui já tiveram uma tentação? E quantos aqui têm tentações? Ai, irmão, tem tantos irmãos. Irmão, depois orem por mim, por favor. Preciso muito que vocês orem por mim, eu tenho muitas tentações. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Amém? Então veja bem, ele tinha que ser homem para ser tentado. E ele tinha que dizer não para o pecado. Esse é o plano. Olha o plano. Então Deus envia o seu filho, mas ele destitui o filho da glória de Deus. Ele vem como homem. Ele vem como homem. Isso é tremendo demais. Ele vem como homem. E aí Jesus então vive na terra. Ele é o único ser humano da face da terra que conseguiu obedecer toda a lei. Então ele podia morrer no nosso lugar.
Ele podia nos substituir, aleluia. Qual que é o plano então? O que é crer em Jesus? É crer na substituição. Deus nos ama e deu o seu único filho. Agora, Ele tem um plano. Eu preciso crer. Eu não sou salvo porque eu obedeço a lei. Não, esse não é o plano. Ninguém deu conta e ninguém vai dar nunca. Não é esse o plano. Eu não sou salvo porque eu chorei muito no dia que eu aceitei Jesus. Muitos não choraram, a maioria não chorou. 99% não chorou. Não é isso que nos salva. O que nos salva é crer que Ele foi colocado no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. É isso, irmãos, que nos salva. É essa fé que nos salva. Então eu falei na semana passada, escuta bem, ó. O que é a fé? É o conhecimento. Então eu conheço a palavra, a substituição. Eu aceito que Jesus morreu por mim, e não pelo mundo inteiro, por mim. Lá na antiga aliança, quando alguém pecava, colocava a mão em cima do bode expiatório, não é? Eram 2 bodes, um bode morria na hora e o outro bode levava os pecados, e esse bode morria no deserto. Jesus é o bode expiatório, individual. Cada pessoa tinha um bode expiatório. Quem está me entendendo? Não era um bode para todo mundo, era um bode por pessoa. Então não é só eu entender a substituição, eu preciso crer para mim, eu preciso colocar a mão na cabeça do Filho de Deus. Amém, queridos? Então, isso que é crer e descansar. Irmãos, se eu perguntasse aqui, eu lembro que eu dei uma aula de certeza da salvação, eu falei tanto eu expliquei tanto, e aí no final eu perguntei: quantos têm a certeza da sua salvação, irmãos? Fiquei tão arrasado. As pessoas não têm o capacete da salvação. Isso é uma arma, isso é uma arma de guerra. Por que eu sou salvo? Por que eu tenho o capacete da salvação? Porque Deus me amou de tal maneira que me deu o seu Filho para morrer por mim. E qual que é a minha parte? É crer na obra dele, aleluia. Então aí eu me visto do capacete da salvação, e aí eu descanso nele. Não são as minhas obras que me salvam, mas é a obra de Jesus. Amém, queridos? Então essa confiança na substituição, diga assim: quem ama tem um plano. Deus manifestou o amor dele com o plano de salvação. E último lugar para a gente orar, igual o Abraão, gente. O Abraão deu o seu melhor, tinha um plano, mas ele também deu uma nova chance para o Ló. Olha só o que diz o versículo 16: trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Irmãos, o Abraão não falou assim: não, quem manda você ir para Sodoma? Quem manda você me desonrar? Quem manda você quebrar essa lei, esse princípio? Não. O Abraão foi lá, resgatou tudo e deu mais uma chance para o Ló. Amém, queridos? Irmãos, foi isso que Deus fez com a gente. Onde é que está, irmãos, a chance que Ele deu para a gente aqui em João 3,16? Onde é que está a chance? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, não é? O plano de salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está aqui, para que todo aquele que nele crê, é a fé nele. E qual que é a chance? Não pereça, mas tenha vida eterna. Diga assim comigo: eu sou imortal. Você crê nisso? Você é imortal, você não morre mais. Amém, queridos? Se você crê, se você recebeu a dádiva, o dom que é Jesus, você não morre mais, não é? Irmão, imagina alguém tentando me afogar. Aí o cara vai me afogar, aí ele pega o meu pé e enfia na água, e segura meu pé, segura, 5 minutos, meu pé. Enquanto a minha cabeça estiver fora, o meu pé está vivo. Irmãos, Jesus não pode ser afogado, Jesus não pode morrer.
e eu faço parte do corpo de Cristo. Amém, queridos? Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui conectado nele. Jesus disse assim: olha, aqueles que vêm a mim, eu jamais lançarei fora. Ah, pastor, mas igual eu, né? Com 26 anos, demorei tanto. Ah, eu demorei tanto, vim a ti, mas veio, eu não vou lançar fora. Ah, pastor, mas o meu caso, depois que eu fiz a minha decisão, eu caí várias vezes, mas veio, eu não lançarei fora. Aleluia. Amém, queridos? Irmãos, não importa se você foi construindo as suas tendas em direção a Sodoma, não importa qual foi o seu pecado, se você creu que ele morreu no seu lugar, você não vai perecer, mas você terá vida eterna. Agora, peraí, a vida eterna tem um sintoma. O irmão falou assim para mim uma vez, olha o que ele falou para mim, eu achei interessante. Ele disse assim: pastor, quando eu não era crente, eu era mais feliz. Sério, irmão? Era. Porque eu pisava na bola mesmo de propósito, eu fazia tudo que me dava na telha, eu não sentia culpa nenhuma, eu era feliz. Agora, só de eu pensar uma coisa errada, eu já fico mal, eu fico deprimido, eu fico para baixo. Pastor, isso não é bom não. Eu disse: não, irmão, você não entendeu. Isso aqui é o sintoma da vida eterna, porque você nasceu de novo. Diga: uma nova chance. Uma nova chance. Irmãos, a vida eterna já começou. Amém? A vida eterna não começa no céu, a vida eterna já começou. Aleluia. Eu não morro mais, glória a Deus. Vai ter só uma passagem, né? Vai ter só uma passagem. Eu vou só receber um corpo glorificado. Aleluia. Não é? Então, irmãos, veja bem, eu disse: irmão, isso é muito bom, porque isso é um sintoma do novo nascimento, porque o velho homem não está mais no comando aí, não é? É o novo homem que não deixa você ficar pensando essas besteiras. É o novo homem que é convencido pelo Espírito Santo para você não pecar. Isso é uma bênção, irmão. Você ganhou um sensor que não tinha antes. Pecado, aí ele fica pitando, aí a gente fica mal. A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus nos leva ao arrependimento. Aleluia. É essa tristeza segundo Deus que às vezes a gente sente e não entende. Começa a sentir uma tristeza segundo Deus. É algum princípio que a gente está quebrando, e o Espírito Santo está entristecido. A Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo que habita em vós. Amém, queridos? Então, irmãos, tão tremendo isso. Uma nova chance. Uma nova chance. Nós não podemos perecer, porque o Senhor nos deu vida eterna. Amém, queridos? Isso é tremendo.